Você já deve ter ouvido essa pergunta inúmeras vezes: qual é o seu segredo? Como conseguiu construir um sucesso tão sólido ao longo dos anos? Sempre respondo a mesma coisa. Não existe fórmula mágica, nenhum truque exclusivo que só eu conheço. Mas há algo que aprendi cedo na vida, algo que transformou completamente minha maneira de enxergar as coisas. Chamo isso de mentalidade à prova de derrotas. Quando você realmente internaliza essa forma de pensar, tudo fica mais claro e os resultados aparecem. Vou explicar como funciona. Tudo começou na minha infância. Lembro como se fosse ontem. Com os 11 anos, comprei minhas primeiras ações da City Service Preferred. Eram 3 ações, a $38 cada. Poucos dias depois, o preço despencou para $27. Foi um baque. Passei noites em claro, atormentado pela ideia de ter cometido um erro irreparável, de ter perdido dinheiro. Mas, para minha sorte, o papel se recuperou e chegou a $40. Vendi aliviado com um pequeno lucro. Só que adivinha? A ação continuou subindo, ultrapassando os $200 por ação. Foi aí que entendi 2 lições fundamentais. A primeira, o mercado oscila e pânico não resolve nada. O que importa é manter a calma e segurar o investimento. A segunda e mais importante foi perceber que eu estava focado no lugar errado. Meu objetivo não era evitar perdas, mas sim construir riqueza. Não se trata de nunca errar, porque erros fazem parte do jogo. O que realmente conta é estruturar seus investimentos de forma que no longo prazo, as perdas sejam controladas e os ganhos se multipliquem. Vamos detalhar como isso funciona. O primeiro princípio dessa mentalidade é investir apenas no que você realmente entende. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas ignora isso. Compram ações porque alguém na TV recomendou, porque um conhecido teve lucro ou porque o papel está subindo. Mas se você não compreende o negócio por trás daquela empresa, não sabe como ela gera lucro ou o que a torna valiosa, está apostando, não investindo. E apostas, mais cedo ou mais tarde, dão errado. Agora, quando você conhece profundamente o negócio, a história é outra. Veja o exemplo da Coca-Cola. Eu entendo a Coca-Cola. Cresci tomando refrigerante, conheço o produto, a marca, sei como a empresa funciona. Eles vendem xarope para engarrafadores, têm margens altas e um fluxo de caixa estável. É um negócio simples, e eu o compreendo perfeitamente. Por isso, quando comprei ações da Coca-Cola em 1988, não me preocupei com as oscilações do mercado. Sabia que mesmo que o preço caísse 20%, 30% ou até 50%, o negócio em si continuava sólido. Eu era dono de uma parte de uma empresa excepcional, e empresas excepcionais com o tempo criam valor. O segundo princípio é comprar a um preço justo, ou melhor ainda, a um preço abaixo do valor real. Muitos erram aqui. Encontram uma empresa excelente, mas pagam caro demais. E mesmo as melhores empresas, se compradas a preços inflados, podem gerar prejuízos no longo prazo. O preço sempre importa. Meu mentor, Ben Graham, costumava dizer: preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Se pagar mais do que o valor, está apenas esperando uma perda. Eu já esperei anos, até décadas, por uma oportunidade. As pessoas me chamavam de louco, diziam que eu estava deixando dinheiro parado, que deveria agir. Mas eu sabia que no investimento não existe strike. Você não é obrigado a bater em todas as bolas. Espere a oportunidade perfeita, aquela em que o preço está alinhado com o valor, e aí sim ataque. Quando você compra algo pelo seu valor real, as chances de perder dinheiro caem drasticamente. O terceiro princípio é pensar em décadas, não em dias. Muita gente confunde investimento com especulação. Querem comprar hoje e vender amanhã com lucro. Isso não é investir, é trading, e trading envolve riscos enormes. Mas se você está disposto a segurar um negócio por 10, 20, 30 anos, comprando empresas sólidas a preços justos, as perdas se tornam improváveis. Grandes empresas crescem ao longo do tempo, gerando valor. As oscilações diárias, os relatórios trimestrais, nada disso importa. O que importa é se, ao longo dos anos, aquele negócio continuará criando valor. Veja o caso da Seis Candies, que compramos em 1972 por $25 milhões. Muitos acharam que pagamos caro demais. Mas ao longo dos anos, essa empresa gerou mais de $2 bilhões em lucros para Berkshire Hathaway. É isso que chamo de pensar grande. Quando você dá tempo ao tempo, a matemática trabalha a seu favor. O quarto princípio é enxergar a volatilidade como uma aliada, não como uma inimiga. A maioria das pessoas detesta ver suas ações subindo e descendo. Mas a volatilidade é justamente o que cria oportunidades. Se os preços fossem sempre estáveis, não haveria pechinchas.
O problema é que quando o mercado cai, as pessoas entram em pânico, vendem na baixa e compram na alta. Mas se você tem a mentalidade certa, vê essas quedas como chances de comprar bons negócios a preços atrativos. Lembro da crise de 2008. O mundo estava em pânico, os bancos quebravam, as ações despencavam. Mas eu enxerguei oportunidades. Comprei ações do Goldman Sachs, da General Electric, e essas apostas renderam bilhões para Berkshire. Não porque eu seja mais inteligente, mas porque não tenho medo da volatilidade. Eu a abraço. O quinto princípio é nunca usar alavancagem. Se você realmente não quer perder, não pode se endividar para investir. A alavancagem transforma pequenas perdas em desastres. Quando tudo vai bem, parece ótimo, mas basta uma virada no mercado para que você seja obrigado a vender na pior hora. Eu nunca usei alavancagem nos meus investimentos pessoais, e a Berkshire também evita. Quero poder esperar o tempo que for necessário, sem pressão. Em qualquer crise, empresas sólidas se recuperam. Mas só se você tiver fôlego para aguentar. O sexto princípio é focar no que você pode controlar. Você não controla a economia, as taxas de juros ou as decisões do Fed. Mas controla o que compra, quanto paga e por quanto tempo segura. Se concentrar nisso, o estresse diminui. Não perco tempo tentando prever o mercado. Meu foco é simples. Estou comprando um bom negócio a um preço justo? Se a resposta for sim, durmo tranquilo. O sétimo princípio é entender que o mercado é seu servo, não seu mestre. Ben Graham costumava dizer que o mercado é como um sujeito bipolar. Num dia, está eufórico e oferece seus ativos a preços absurdos, no outro, está deprimido e os vende a preços de banana. A maioria das pessoas deixa que o mercado dite suas emoções. Quando ele sobe, ficam felizes. Quando cai, entram em desespero. Mas o mercado deve trabalhar para você. Aproveite quando ele está pessimista para comprar, e ignore quando está otimista demais. O oitavo princípio é investir apenas no que você gostaria de ter por 10 anos, mesmo que o mercado fechasse amanhã. Essa é uma pergunta que sempre faço. Se eu não pudesse vender essa ação pelos próximos 10 anos, ainda assim ficaria feliz em ser dono desse negócio? Se a resposta for não, é melhor não investir. Se for sim, então você está comprando um negócio, não um pedaço de papel. Não importa se o mercado reconhece seu valor hoje ou não. O que importa é que, com o tempo, o negócio vai gerar lucros e você será recompensado. O nono princípio é não diversificar demais. Muitos acham que diversificação significa ter centenas de ações diferentes, mas isso é apenas diluir seus investimentos. Diversificação inteligente é ter um número gerenciável de empresas excelentes, em setores distintos que você realmente entende. 15, 20 empresas já são suficientes. Mais do que isso, você perde o foco e não consegue acompanhar o que realmente importa. O 10º princípio é ignorar quase todos os conselhos de investimento. A maioria deles é ruim. São feitos para gerar cliques, audiência, comissões. As pessoas querem que você negocie porque é assim que elas ganham dinheiro. Mas investimento não é sobre ação, é sobre paciência. Compre, segure, espere. É simples assim. Por fim, a mentalidade à prova de derrotas não é só sobre estratégia, é sobre psicologia. Todos cometem erros. Eu cometi muitos. Mas quando você entende que investimento é um jogo de probabilidades, não se deixa abalar pelas perdas. O que importa é acertar mais do que errar, e quando acertar, acertar em cheio. É como no beisebol. Você não precisa acertar todas as bolas, só precisa de alguns home runs para vencer. E aqui vai um ponto crucial. Para ter sucesso nos investimentos, você precisa estar confortável em ir contra a multidão. Quando todos estão comprando, talvez seja a hora de esperar. Quando todos estão vendendo, talvez seja a hora de comprar. Isso é desconfortável, porque somos seres sociais, queremos nos encaixar. Mas a mentalidade vencedora exige que você pense por si mesmo. No fim das contas, o mercado recompensa quem tem paciência, disciplina e uma visão de longo prazo. E é isso que realmente importa. E aqui está o ponto que separa os vencedores dos demais. O mercado não premia quem segue o rebanho, mas quem tem a coragem de agir quando todos duvidam. Quando as ações de uma empresa que você estudou a fundo estão sendo negociadas a preços irrisórios, enquanto analistas gritam venda e o noticiário aponta catástrofes, é justamente aí que reside a oportunidade. Não porque o mundo esteja errado, mas porque o medo coletivo distorce a realidade. E é nesse exato momento que você precisa se perguntar: eu entendo esse negócio melhor do que o mercado entende neste instante? Faça uma lista. Não uma lista qualquer, mas um inventário das empresas que você conhece profundamente, aquelas cujos produtos usa, cujos balanços analisou, cujos concorrentes acompanha. 10, 20 não importa.
O que importa é que sejam negócios que você compreenderia mesmo se estivesse isolado numa ilha. Depois, estude. Leia os relatórios anuais como se fossem romances, não por obrigação, mas porque cada linha revela como a empresa ganha dinheiro, quais são seus riscos e, principalmente, se seus fundamentos resistem ao tempo. Quando o mercado oferecer essas ações a preços que você sabe serem injustamente baixos, não por especulação, mas por pânico, compre. Não com a pressa de quem quer enriquecer amanhã, mas com a calma de quem sabe que está adquirindo um pedaço de um negócio real com valor intrínseco. E então, espere. Não semanas, não meses, anos, décadas, se necessário. Porque o verdadeiro poder dos investimentos não está em prever o próximo trimestre, mas em deixar que o tempo e os juros compostos trabalhem a seu favor. Essa é a essência da disciplina. Comprar o que você entende pelo preço certo e segurar como se fosse a última coisa que você venderia. Simples? Sim. Fácil? Nunca. Mas é a única maneira de dormir tranquilo enquanto o mercado oscila como um barco em tempestade. Agora vamos falar sobre o que realmente significa não perder. Não se trata de nunca errar, porque você vai errar. Não se trata de evitar quedas, porque elas virão. Trata-se de construir um sistema onde seus erros não o destruam. Onde uma ação que cai 30% não abala sua estratégia, porque você comprou com uma margem de segurança tão grande que mesmo no pior cenário, o prejuízo é controlado. Onde uma recessão não o faz vender no desespero, porque você sabe que as empresas que possui têm caixa suficiente para sobreviver. Onde uma crise global não o tira do jogo, porque você nunca apostou dinheiro que não podia perder. Veja o caso da Berkshire Hathaway. Quando a compramos, era uma empresa têxtil decadente, com fábricas obsoletas e margens apertadas. Para qualquer analista tradicional, era um desastre. E era mesmo, o negócio têxtil nunca deu lucro. Mas o preço estava tão baixo que mesmo que o pior acontecesse, o risco era mínimo. O que fizemos? Usamos o fluxo de caixa da operação, mesmo deficitária, para comprar outras empresas, transformando um fracasso aparente em uma máquina de alocação de capital. Não porque fossemos gênios, mas porque tínhamos uma regra simples: só comprávamos o que entendíamos, a preços que nos protegiam. O mercado pode estar errado por anos, mas no longo prazo a realidade sempre se impõe. E quando isso acontece, quem tem paciência colhe os frutos. A mentalidade de não perder não é sobre ser perfeito. É sobre ser resiliente. É sobre aceitar que você vai sentir medo, que vai questionar suas decisões, que vai assistir a seus investimentos caírem enquanto os outros comemoram. Mas é também sobre saber que no fim, o que importa não é o ruído do dia a dia, mas a qualidade das empresas que você possui e o preço que pagou por elas. É sobre transformar o medo em vantagem, porque quando todos estão apavorados, é quando os ativos são negociados a preços de liquidação. E é aí que você entra. Pense nisso como um jogo de xadrez. Você não precisa vencer todas as partidas. Basta não cometer erros fatais. Não se endividar para investir. Não comprar o que não entende. Não vender no primeiro sinal de turbulência. Se fizer isso, mesmo que algumas jogadas não deem certo, o tempo e a matemática estarão do seu lado. E é essa certeza, e a de que você está jogando um jogo que pode vencer, que torna tudo mais leve. Porque no fundo, investir não deveria ser uma fonte de estresse, mas de liberdade. Liberdade para ignorar o barulho, para tomar decisões baseadas em fatos, não em emoções, e para construir riqueza sem depender da sorte. E aqui está a verdade que ninguém te conta: o maior risco não é perder dinheiro. É perder a oportunidade de construir algo duradouro. É acordar daqui a 20 anos e perceber que passou décadas correndo atrás de ganhos rápidos, enquanto outros, mais pacientes, acumularam fortuna sem nem perceber. Porque riqueza não se constrói com apostas, mas com consistência. Não se constrói com inteligência acima da média, mas com disciplina acima da média. E acima de tudo, não se constrói com dinheiro, mas com tempo. Então, comece hoje. Não amanhã, não quando o mercado estiver mais calmo. Hoje. Escolha uma empresa que você admira, estude-a, e se o preço fizer sentido, compre uma ação. Não precisa ser muito. O importante é dar o primeiro passo. Porque cada grande jornada começa com um único movimento. E quando você olhar para trás, daqui a 10, 20, 30 anos, vai perceber que as melhores decisões que tomou foram justamente aquelas que na época pareceram pequenas, mas que com o tempo se transformaram em algo extraordinário. Lembre-se, o mercado não é um cassino. É um mecanismo de transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes, dos emocionais para os racionais, dos que seguem a multidão para os que pensam por si mesmos. E você? De que lado quer estar?